Hoje nós vamos conversar sobre o Banco do Brasil. Fundado em 1808, ele é o banco mais antigo do nosso país. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar mais ainda, na descrição você encontra o link para o Apoia-se e fica até o final do vídeo, que é lá que a gente vai calcular o preço justo do Banco do Brasil, usando diferentes métodos de valuation, e a gente também vai falar dos seus indicadores, vantagens e principais riscos. O Banco do Brasil é governamental, controlado pela União Federal, que detém 50% das suas ações. Ele pagou aí um dividend yield equivalente a 11,9%. Uma característica muito importante da gente entender do Banco do Brasil é que a sua carteira de crédito tem um perfil um pouco diferente dos seus pares, como o Itaú, Bradesco e Santander. Essa característica torna a carteira do Banco do Brasil talvez a menos arriscada, e isso vem porque boa parte da sua carteira está alocada no setor do agronegócio. Aqui em dezembro de 2022 a carteira totalizava um tri, e desses 309 bi eram dedicados ao agronegócio, então perto aí quase 31% da carteira do Banco do Brasil tem esse perfil de crédito que é muito mais seguro do que pessoa física. Então quando a gente compara ele com os seus pares Itaú, Bradesco e Santander, por ter uma exposição maior ao agronegócio e pessoas jurídicas, ele acaba ficando com perto de 29 ou talvez um pouco abaixo por cento só em pessoas físicas, enquanto seus pares têm mais. E obviamente a pessoa física vem com mais riscos. Importante a gente ver também o crescimento dessa carteira, que de 2021 para 2022 subiu aqui 14,8%. Inclusive aqui a gente já tem uma grande vantagem competitiva do Banco do Brasil, que é o principal provedor de crédito para o agronegócio. Mas claro que ele também trabalha com uma carteira de pessoas físicas, que essa cresceu 9% no último ano. Outra coisa muito interessante é ver que eles têm 20% de market share no crédito consignado para pessoa física. E dentro dos empréstimos para pessoa física, o crédito consignado é o menos arriscado, mais uma vez mostrando aqui que a carteira de crédito do Banco do Brasil é uma das mais conservadoras. Quero falar também aqui da PCLD, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é a PDD. Teve um crescimento grande aqui dela, de 28% quase no ano de 2022, e isso aqui é uma coisa que aperta o lucro, mas mesmo assim ele veio com lucro recorde, então a gente não precisa se preocupar com isso agora. E dessa PDD aqui, dessa PCLD deles, eles estão conseguindo recuperar uma boa parte desse crédito. Só no quarto trimestre de 2022 recuperaram 2,3 bi. Quando a gente olha aqui a inadimplência por segmento, a gente vê mais uma vez aqui a força do agro, que é a linha mais baixa de inadimplência, e não só isso, mas que mostrou uma queda da inadimplência, pelo menos até aqui setembro de 2022, depois uma pequena alta, mas ainda terminou abaixo do que era no início do ano. E isso nos mostra de fato a força, a resiliência do crédito para o agronegócio, que teve esse movimento, enquanto o crédito para a pessoa física e para a pessoa jurídica cresceu, obviamente, aí com a alta de juros. Margem financeira bruta cresceu 23,8% no último ano, que é basicamente a diferença dos juros que ele paga para o investidor que bota o dinheiro com ele versus os juros que ele cobra para quem pega dinheiro emprestado com ele. Natural, a gente vê esse crescimento da margem junto com o crescimento da taxa de juros. Então isso aqui vem dentro do esperado. Mesmo em 2022 eles conseguiram ter um crescimento da receita de serviços, um crescimento de 10,2%, e no mesmo período as suas despesas administrativas só cresceram 5,6%, abaixo aí da inflação do ano. Como boa parte do capital do banco não é de fato seu, é dos seus investidores, dos seus correntistas, a gente não olha a dívida do banco, a gente olha o índice de Basileia, que se encontra aqui em 16,65%, que é um índice de Basileia bem confortável, se não me engano o mínimo permitido é 11 ou 12, mas quando a gente olha para Itaú, para Bradesco, eles não costumam ficar muito acima do 14, então mais uma coisa indicando que é um banco um pouco mais conservador nas suas operações. Além da operação do próprio Banco do Brasil, você também vai levar uma participação na BB Seguridade, uma participação grande, o Banco do Brasil detém 66,25% das ações ordinárias da BB Seguridade. Tem outras participações relevantes, a gente tem aqui o Banco Votorantim, mas além da Votorantim, Cielo e BB Seguridade, eu gosto de chamar a atenção também para BBAG, que é a Asset Manager do Banco do Brasil. E no caso a gente está falando da maior Asset Manager, maior gestora de recursos do Brasil, com um patrimônio administrado superior a 1,4 trilhão de reais. Eu acredito que essa gestora também agregue muito valor ao Banco do Brasil. Antes da gente passar para os seus indicadores e fazer o valuation da ação, eu quero chamar a sua atenção para alguns dos riscos do Banco do Brasil. O primeiro e talvez o mais falado seja o risco de interferência governamental, pela empresa ser
ser controlada pela União, o governo pode querer e pode vir a tentar usar o Banco do Brasil em benefício dos seus objetivos de curto prazo enquanto governante do Brasil. Isso de fato é algo que já aconteceu antes, por isso que a gente tem até aí a lei das estatais que vem tentando inibir esse tipo de coisa, mas continua sendo um risco e inclusive é por isso que o Banco do Brasil e as estatais em gerais costumam ter um desconto maior do que os seus pares privados. Isso se dava também porque o seu ROI não era tão alto quanto está atualmente. Ele veio aqui para 18,78 no ano de 2022, de fato conseguindo competir até superar os outros bancões, mas historicamente a sua média fica aqui em 16,36. E inclusive eu tenho um leve receio, uma leve preocupação que esse patamar de ROI esteja um pouco distante do que ele consiga manter para o longo prazo. Porque se a gente olha o ROI aqui do Itaú, ele é historicamente mais alto, ficando aqui muitas vezes acima dos 17, e ele teve uma queda no último ano. Claro que isso tem muito a ver com a exposição do Itaú, Bradesco, Santander, às empresas que estão falindo aí, né, que estão dando problema, como a Americanas, elas tiveram que botar muita coisa da Americanas na PDD, então tudo isso afeta o banco, mas ainda assim, a questão é que historicamente o retorno, o ROI do Banco do Brasil costumava ficar abaixo do Itaú, mas no momento atual, a gente voltou aqui para o Banco do Brasil, as coisas se inverteram. A gente já viu que a carteira do Banco do Brasil é um pouco mais conservadora e acaba tendo um pouco menos de inadimplência. Isso significa que ele foi um dos poucos bancos que conseguiu se aproveitar totalmente, se beneficiar desse período da alta da Selic. A alta da Selic permite uma margem financeira maior, que permite que o banco tenha mais lucros. Porém, os pares privados tiveram problemas com Americanas e com a qualidade de crédito das suas carteiras, então os juros ficou tão alto que prejudicou demais a inadimplência desses outros, enquanto o Banco do Brasil continuou performando bem, tanto que bateu recorde de lucros. E logo há o risco aí. Será que com a queda da taxa Selic, a diminuição da margem financeira, o Banco do Brasil vai conseguir continuar com resultados tão competitivos em relação aos outros bancos? Em termos de PL, o Banco do Brasil está aqui no 4,11 vezes, está um patamar bem baixo, né? A sua média fica aqui em 6,63, então está abaixo da sua média, bem tranquilo. No PVP também, a média dele fica em 0,99, então ele geralmente anda em linha com o seu valor patrimonial, agora está com um descontinho aqui de 25% em relação ao valor patrimonial. O dividend yield está maravilhoso, deu um bom crescimento aqui, chegou a bater 12,1. A margem líquida historicamente muito boa, um pouco acima da sua média histórica, né? Tá aqui em 12,62, a média fica em 11,69. Então de 2013 até 2017 essa margem não estava tão boa, mas depois já se recuperou e acima dos 10% é uma margem bem saudável. Outra coisa que, olhando para os dividendos anuais do Banco do Brasil, ele vem muito sólido, um histórico muito bom de pagador de dividendos, alguma oscilação, como a gente viu aqui de 2013 até 2017, a gente teve uma queda, depois conseguimos voltar a nos recuperar. Em 2022, pagamos aí um dividendo recorde. E tudo isso mantendo um payout muito saudável, de 35%, 34,1%, abaixo de 35% para o ano de 2022. A média do payout fica aqui em 37,78%. Nos mostra que esse dividendo de fato é sustentável, mas talvez não esse patamar de 2022 que veio com um lucro líquido gigante. A gente pode ver uma queda nesses dividendos, mas ainda assim a gente espera um bom dividendo do Banco do Brasil. Mas vamos ao que interessa. Cálculo do preço justo do Banco do Brasil. O lucro por ação dos últimos 12 meses está em R$ 10,42, que a gente coloca aqui junto com os 7% de taxa de crescimento e os mesmos 10% de taxa de desconto. Dessa forma aqui, chegando aqui no valor de R$ 103, que é aplicado uma margem de 20%, vai vir aqui para os 82, até para a gente botar mais perto de 30, porque a empresa estatal tem um desconto maior mesmo. Então, mais ou menos, essa aqui diria que a gente comprar mais ou menos até uns R$ 72 seria uma boa compra. Vamos olhar também o método de Peter Lynch, ele está com PL aqui de 4,11, dividendo de 10,09 e eu estimo os mesmos 7% de taxa de crescimento. E aqui a gente tem as duas variações do método de Peter Lynch, dando que ele está muito barato, tá? Desconsiderando os dividendos, ele já estaria perto de 41,7% abaixo do seu valor intrínseco, considerando os dividendos ainda, aí ele está só a 25% do seu valor total, né? Então mais 75% de desconto segundo esse método. Vamos agora para os métodos de valuation pautados no dividendo. Para os valuations de dividendos, eu não vou usar o de 2022, que está muito alto, está distoante do histórico. Eu vou estimar até uma quedinha desse dividendo aqui mais perto para os 2,80 e poucos. Então, para o método de valuation de Gordon, com esse dividendo estimado e estimando também uma taxa de crescimento de 5% e usando uma taxa de desconto de 10%, a gente teria o valor justo aqui nos R$ 59,85, quase R$ 60, que implicaria num desconto atual aí de 28%. E inclusive esse valuation aqui é bem em linha com o valor patrimonial
R$1 por ação, né? Até um pouco, então isso é até um valor que traria o banco de volta aqui em termos de preço por valor patrimonial, traria ele de volta aqui para sua média aqui no 0,99, né? Talvez até um pouco acima, 1,05 talvez. E no desconto de fluxo de dividendos, a gente também com as mesmas 5% de crescimento nos próximos anos, 4% de taxa de crescimento perpétuo, 10% de taxa de desconto, sendo 8% na perpetuidade, e a gente chega num valor justo por ação aqui dos R$49. Então estamos aí, de fato, a primeira vez nesse canal que todos os métodos de valuation, mesmo usando o input de dividendo bem mais conservador, mas nada disso anula os riscos da empresa, e cabe a você decidir se ela vale a pena no seu portfólio. Lembrando que, é claro, você sempre tem que construir um portfólio, ter uma estratégia, e a sua decisão de investimento tem que ser muito mais pautada na sua estratégia, no seu perfil de risco, na sua situação pessoal, do que qualquer vídeo que você veja na internet. Agora, se a gente não vir um decrescimento nem no lucro líquido, nem nos dividendos daqui para frente, de fato aí o banco parece mega descontado. Nos riscos, eu acho que dá para citar uma perspectiva curto prazista de análise técnica, que ele está aqui pelas máximas históricas, mas quando a gente olha o gráfico da relação cotação-lucro, de verde aqui o lucro, a gente vê que em 2020 o lucro era bem menor do que é atualmente. Então realmente esse risco é bem curto prazista. Se você está comprando para perpetuidade, você não precisa se preocupar com isso. Eu imagino que esse ROI não consiga se manter tão alto. Eu acho que ele talvez voltar mais perto da sua média, 16 é mais plausível. Em riscos, talvez eu até pudesse citar esse lance aí que as pessoas gostam de falar, dos bancos digitais ganhando market share, etc, mas eu não me preocupo com isso. Os bancos consolidados, todos eles já têm uma grande presença digital. Quando a gente olha aqui, 92,4% das transações feitas pelos clientes no Banco do Brasil já são feitas de forma digital. O crescimento dos clientes ativos nos canais digitais segue muito forte. Então eu acho que todos os bancos estão bem posicionados para essa era digital. A única coisa que pode prejudicar eles, de fato, é ali talvez uma perda na receita de serviços, porque de fato eu acho que isso vai ter que diminuir cada vez mais. O cliente só vai aceitar estar em bancos que te tragam mais benefícios e não fiquem te cobrando serviço. Mas isso não é o core do lucro do banco. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, comenta aqui embaixo qual empresa você quer que eu analise na próxima, e se você quiser acesso às minhas planilhas, todas elas aqui que eu uso para os valuations, você pode ir lá no Apoia-se, com doações acima de R$15, você vai ter acesso a todas essas planilhas. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!